1 de Pedro, capítulo 5, a partir do verso de número 5. Todos acharam? Amém? Vamos ler. O texto diz assim: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos colocamos em Tua presença nessa hora. Pedimos, Senhor, da Tua graça, da Tua direção, do Teu favor, para que em nome de Jesus nós possamos ser fortalecidos nessa noite, cheios da Tua direção, cheios da Tua palavra, cheios do Teu favor e do mover do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai amado, Tu que sonda e conhece os nossos corações, fala, Senhor, no íntimo do nosso ser. Trata, Senhor, meu Deus, no íntimo de cada um de nós, para que em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nós possamos sair daqui, não da mesma maneira como entramos, mas que possamos sair transformados, direcionados pelo Senhor e para a glória do Senhor. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não preste e que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, nós oramos, Senhor, meu Deus, e repreendemos desse lugar das nossas vidas e das nossas mentes. E pedimos ao Senhor nessa noite que, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, o apóstolo Pedro é reconhecidamente um dos mais evidentes, né, no meio dos apóstolos, né, dos 12 escolhidos por Jesus Cristo, e a sua obra, o seu trabalho, a sua vida, né, os escritos sobre ele evidenciam isso, ao ponto de que alguns pensam que Pedro tem determinada evidência superior aos demais apóstolos. Pedro mesmo nega isso, quando ele escreve essa carta aqui aos irmãos, ele escreve aos judeus novos convertidos. Então, pessoas que assim como ele, eram judeus e acabaram se convertendo ao cristianismo, tendo então agora a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, como primordial, como direcionamento das suas vidas. Então ele escreve essa carta e ele traz um direcionamento, né, muito completo, e principalmente com a intenção de fazer com que esses irmãos pudessem ser fortalecidos na sua fé, de fazer com que esses irmãos pudessem então ser renovados e preparados para as adversidades que poderiam ser colocadas aí contra eles no caminho. Porque, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos ter clareza na nossa vida e na nossa caminhada com Deus é de que as adversidades virão. Todo cristão precisa se preparar para as adversidades. Tem muita gente que pensa assim, não, o irmão chegou, né? Vamos só amaciar aqui para ele, né? Como diz os boleiros, só na maciota. Aí fica pegando leve com o irmão. Não, meu irmão, você tem que ser preparado para as adversidades. Fácil não é, a caminhada é árdua, mas se você se mantiver firme com o Senhor, nós vamos vencer e nós vamos alcançar a glória que o Senhor tem reservada para nós, amém? É nisso que nós cremos. Então nós precisamos estar preparados para isso, e Pedro então escreve essa carta com a intenção principal de fortalecer esses irmãos e prepará-los para as suas adversidades. Como eu vinha dizendo, ele evidencia aqui que ele não era superior aos outros. No versículo 1 desse capítulo 5, ele falando aos presbíteros da igreja, né, que eram o equivalente aos pastores de hoje, ele diz, portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então o que ele diz aqui, olha, estou falando aos pastores e sou pastor como eles. Então jamais
houve da parte de Pedro uma intenção durante aí o seu ministério de se colocar de uma maneira superior às demais lideranças da igreja, como alguns chegam a suspeitar. Ao ponto que agora ele vai falar uma coisa que é tão importante, que é acerca de um comportamento de humildade que todo aquele que serve ao Senhor precisa ter. Todo aquele que serve ao Senhor precisa ter esse pensamento humilde, um portar humilde na sua caminhada com Deus. E no versículo 5, depois de ele falar aí esses primeiros 4 versículos do capítulo 5, direcionado às lideranças da igreja, agora ele se dirige então a toda a igreja. E diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Essa sujeição que ele coloca aqui, quando o texto diz aos mais velhos, ele está se referindo às lideranças da igreja, né, aos presbíteros, aqueles que tinham mais experiência. Então, meus irmãos, esse ser mais velho aqui, ele tem um lado no que diz respeito à idade dessas pessoas mais experientes, mas ele também diz respeito a uma posição dessas pessoas. Ou seja, sujeitem-se aos mais velhos, mas sujeitem-se também às lideranças que você tem. Aqueles que estão à frente do trabalho, aqueles que estão sendo direcionados por Deus para direcionar vocês. Então havia a intenção de Pedro de que a igreja reconhecesse isso, e quando ele se dirige ali dizendo aos mais jovens, não necessariamente eles todos eram jovens na sua idade, mas mais jovens também no que diz respeito à sua fé, na sua caminhada com Deus. Então, aquele que ainda que tem uma idade mais avançada, mas acabou de se converter e começou uma caminhada com o Senhor, ele é dito jovem na sua fé, e ele precisa estar atento àqueles que estarão ali à sua frente. Eu me lembro que quando fui convidado para assumir a igreja, né, já fazem 5 anos, e eu perguntei para o pastor Paulo, eu falei: pastor, tem um problema. Eu chegar lá, vai ter, né, aquelas pessoas mais velhas na igreja, né, gente mais experiente, né, com mais idade. Pensava eu assim. Eu falei: vai ter essas pessoas lá, eu vou chegar lá com essa cara, né, 21 anos, naquela época, agora 26. Chegar lá, novinho, eles vão me respeitar? E eu me lembro que o pastor Paulo me falou uma coisa, ele disse assim: prega a palavra. Se você pregar a palavra, se a palavra for pregada, eles vão respeitar você. Para a glória de Deus, nunca tive problema com relação a desrespeito, né? Se tiver alguém que está pecando, tá escondido, não está chegando até mim, né? Mas nunca tive problema com relação a desrespeito, sempre me respeitaram, né? E estou aqui com 26 anos, 36, e as pessoas nos respeitam. Então, Paulo estava falando sobre isso. Meus irmãos, por que isso é tão importante? Porque essa sujeição a qual o apóstolo Pedro coloca aqui, ela vem confrontar justamente essa necessidade nossa, muitas vezes, de nos colocarmos de uma maneira superior. Sujeitar-se não é fácil. Sujeitar-se é difícil. Sujeitar-se confronta o nosso desejo de tomar a frente, confronta o nosso desejo de sermos, de alguma maneira, melhores do que os outros. E na intenção de Deus de transformar o coração da igreja, Deus é muito pontual nas coisas. Ele vai justamente naquilo que de fato precisa ser quebrado na nossa vida, para que nós possamos então encontrar a sua boa vontade sobre nós. Então ele ataca aqui um ponto primordial: sujeitem-se. Aquele que não se sujeita, por exemplo, a uma liderança, ele não vai conseguir se sujeitar à própria palavra de Deus. Ele vai ter dificuldade, por exemplo, de encarar um casamento. Porque dentro do casamento, você vive se sujeitando um ao outro. Efésios 5 fala sobre isso, sobre essa sujeição mútua. Eu preguei recentemente aqui, de homem e mulher, né, do esposo com a esposa e vice-versa. Então, é necessário que essa sujeição ocorra, que ela seja então um ponto transformador na nossa vida, que nós estejamos nos sujeitando para, por exemplo, escutar as repreensões que a palavra nos traz. Por quê? Porque vir à igreja é a parte mais fácil. Se arrumar, ficar bonito, cheiroso, sentar na cadeira, essa é a parte fácil.
O difícil é escutar essa palavra e dizer assim, tem alguma coisa em mim que precisa ser transformada. O difícil é pegar essa palavra e dizer assim, preciso mudar isso a partir de hoje. O difícil é a gente pegar essa palavra e dizer assim, eu preciso abandonar alguma coisa na minha vida, que está errado, que está contrário a essa palavra. Então a sujeição é a parte difícil. A sujeição é a parte difícil, mas é justamente a parte que vai moldar a nossa vida e que vai dar valor. Na sujeição, meus irmãos, nós estamos sendo lapidados. Na sujeição, nós estamos saindo de uma pedra valiosa, mas bruta, para algo de muito mais valor quando é lapidado. Então a sujeição confronta o nosso querer, confronta o nosso ego, confronta o nosso ser pecaminoso, e por isso o Senhor já bate direto lá. Você chegou? Beleza. Se converteu agora? Tudo bem. Quer caminhar comigo? Ok. Mas eu preciso que você aprenda a se sujeitar. E para isso, meus irmãos, Ele coloca homens. Ele coloca homens no nosso caminho. Pessoas iguais a nós, porque é muito fácil também dizer assim, eu vou me sujeitar a Deus, que Ele apareceu aqui de maneira gloriosa na minha frente. É fácil. O difícil é dizer assim, eu vou me sujeitar ao irmão igual a mim. O difícil é se sujeitar a uma pessoa como nós. Isso é o difícil. Então a palavra nos confronta. Pedro confrontava ali então os irmãos a sujeição, porque também a sujeição, ela bate em outro ponto, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa dificuldade em sermos pessoas humildes. E aí ele diz, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É uma orientação para toda a igreja, ou seja, para todo aquele que diz servir a Deus. É necessário que nós sejamos humildes. É necessário que nós, no sentido original da palavra, Pedro estava dizendo assim, se revestir de humildade. O que isso quer dizer? Que todas as nossas ações, que toda a nossa conduta, que todo o nosso caminhar precisa ser revestido de humildade. Pedro diz, se revistam da humildade. Então, se vocês servem, sirvam humildemente. Se vocês estão à frente de um trabalho, estejam humildemente. Se vocês só estão esperando, estejam humildemente também. A humildade, meus irmãos, precisa revestir toda a nossa caminhada. Ele diz uns para com os outros. Ou seja, agora ele sai da questão hierárquica e diz, isso aqui é para todo mundo. O pastor tem que ser humilde, o irmão mais novo, o mais antigo, o que canta, o que toca, o que prega, o que serve, todos têm que ser humildes. Meus irmãos, essa precisa ser uma das grandes marcas da igreja do Senhor, de todo aquele que se converteu a Cristo, de todo aquele que topou andar com o Senhor nessa caminhada, a humildade. Um ser humilde, propenso então a se deixar transformar pelo Senhor. Até porque o oposto disso é o orgulho. O oposto disso é a soberba, que na óptica de Deus, há justamente um confronto com o próprio ser de Deus. O orgulho já é contrário a Deus. E aí Pedro cita Provérbios 3,34, quando ele diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Já há por natureza uma oposição de Deus ao orgulho. Em outras versões diz assim, Deus resiste aos soberbos. Há uma resistência de Deus à soberba. Por quê? Porque aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, ele já naturalmente se coloca contrário à vontade de Deus. Meus irmãos, Deus quer agir na sua vida, amém? Mas se ele encontra um campo difícil, um coração duro, se ele encontra uma resistência, se ele encontra um orgulho, não há ação.
Uma das coisas que quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê aquele povo de Deus ali peregrinando no deserto e passando tanto tempo lá, muito além daquilo que eles deveriam passar no deserto, há uma grande marca daquele povo, que às vezes nos textos são apresentados ali ao longo do Antigo Testamento, e o próprio Deus se referiu a eles como um povo de dura cerviz, um povo difícil de baixar a cabeça, um povo difícil de se dobrar, um povo difícil de dizer assim, eu aceito a instrução, povo difícil, povo duro, de coração endurecido. E aí Deus ia lá e tentava agir, e os corações deles endurecidos, ao ponto de diversas vezes desobediências às vezes de famílias inteiras, enfrentaram diversas situações, moldaram deuses a si mesmos, cultuaram deuses alheios de outros povos, contrários à vontade de Deus. Tudo isso a gente vê no Antigo Testamento, um povo de coração endurecido. E Pedro diz, Deus se opõe aos orgulhosos. Há uma guerra, na hora que eu vivo concedendo espaço na minha vida a esse coração orgulhoso, a um coração soberbo, na mesma hora, eu estou me colocando contrário a Deus, ainda que eu venha para a casa de Deus. E isso é dramático, porque de repente a gente está caminhando, dizendo assim, mas estou indo para casa, mas o meu coração ficou em casa, ele não está disposto a ouvir, atender à vontade desse Deus, é escutar e dizer, eu preciso ser moldado. É que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês precisam se deixar transformar pela vontade de Deus, vocês precisam deixar renovar a sua mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que tanto Paulo quanto Pedro querem dizer é que a dureza do nosso coração impede que nós venhamos a experimentar a vontade agradável de Deus sobre a nossa vida. A dureza do nosso coração, a rigidez que há em nós, o orgulho do nosso ser, a soberba em nossas vidas impede que nós venhamos a experimentar a vontade de Deus agradável sobre a nossa vida. Porque nos colocamos em oposição a Deus. Você crê que Deus é poderoso? Deve ser difícil se opor a Ele. Deve ser difícil lutar contra Ele. O que a palavra diz é que quando os nossos corações se colocam em dureza, em orgulho, em soberba, nós estamos optando por sermos rivais de Deus, contrários a Ele. Fatalmente sairemos derrotados. Mas Pedro diz, mas Ele concede graça aos humildes. Aqueles que são encontrados em humildade, que é a orientação que Ele deu, sejam todos humildes. Quem é encontrado em humildade, se permite ser transformado, se permite ser renovado, permite-se encontrar a vontade agradável de Deus sobre a sua vida. Porque esse coração humilde, ele pode ser moldado. Esse coração humilde, ele pode ser transformado em algo novo. Esse coração humilde, ele permite encontrar coisas que ele não saberia que ia encontrar, mas que Deus tinha de uma maneira perfeita ali para a sua vida. Esses corações humildes recebem graça de Deus, ou seja, um favor imerecido da parte do Senhor. Nem merecemos, mas porque os nossos corações foram encontrados humildes, o Senhor concede a cada um de nós, amém? Às vezes nós fazemos o contrário, os nossos corações soberbos, arrogantes, orgulhosos, dizem assim, eu sou merecedor, e aí não encontramos, quando na verdade aquele com um coração humilde, diz assim, nem mereço, então ele encontra da parte de Deus, é o contrário. Uma das maravilhas de Deus é essa contramão das coisas de Deus com relação às coisas do mundo. O mundo diz é assim, e Deus diz é para o outro lado. E quando nós topamos então fazer a vontade de Deus, nós encontramos aquilo que Ele tem para nós de uma maneira maravilhosa. Você quer encontrar as coisas de Deus maravilhosas sobre a sua vida? Tenha um coração humilde.
E humildade, meus irmãos, não é dizer assim, olha, sou pobre. Não, pobre, ele pode ser só um pobre. E às vezes até um pobre soberbo e arrogante. A humildade tem a ver com o nosso caminhar dobrável, moldável, disposto diante do Senhor, disposto em relação aos irmãos, disposto em relação à igreja, disposto em relação àqueles que precisam. A humildade, ela vai sendo provada na nossa caminhada, nas coisas mais simples, nas coisas cotidianas, sabe? No servir. A humildade vai sendo demonstrada. Domingo passado, saímos daqui, aí, fatalidade, não tinha comida em casa, isso dói no meu coração quando eu vou para casa, não tem comida. Aí, vamos parar ali para comer uma macarronada. Aí paramos. Aí descemos lá. Aí veio um irmão. Esse irmão, ele passou um tempo aqui, visitava aqui. E quando ele chegou aqui, ele estava bem destruidinho assim. E aí eu me lembro que conversava muito com ele, mandava mensagem, mandava pregação para ele assistir, né? Ó, cara, assiste isso aqui, ele passou por um tempo difícil, depressão, algumas situações difíceis na sua vida. E aí, a gente tem que gastar tempo com as pessoas. Gastar tempo. As pessoas vêm, chegam para a gente, abrem a sua vida, elas querem ajuda. E a gente se dispôs a ajudar. Passou um tempo, ele começou a melhorar. Encontrou um outro pastor que também lhe agradou bastante, numa outra igreja. Foi na paz, de boa, de vez em quando encontrava ele. Aí a gente está lá, sentado, lanchando. Aí chegou, aí cumprimentei, né? Até apertei a mão, que hoje em dia a gente não sabe mais se bate assim, se aperta a mão. Cada lugar, a gente já fica esquisito, né? Apertei na mão, desculpa a pandemia, não sei o quê. Aí, vai. Aí passou, pastor, quanto tempo e tal. Vai lá. Aí pegou saindo. Aí falou assim, qualquer dia eu vou lá na sua igreja de novo. Eu falei, não vai não. É porque as pessoas ficam dizendo assim, eu vou lá na sua igreja. Não, fique na sua igreja lá com o seu pastor, fique tranquilo. Fique tranquilo. Aí foi embora. Aí tá bom. Acabou, aí vem aquela hora, né? Fatídica, todo mundo está sorrindo, está comendo, dá conta. Aí pedi a conta, a moça veio. Aí quando ela chegou, ela falou assim, olha, o anjo Gabriel já pagou para vocês. Eu falei, onde que eu não vi o anjo Gabriel? Né? Aí falou, aquele moço que passou aqui, ele pagou a conta para vocês. Eu falei, glória a Deus. Sabe aquele dia assim que estava contadinho, né? O anjo Gabriel pagou. Depois mandei uma mensagem para ele, agradeci tanto, né? Aí falou, pastor, eu tenho que agradecer, né? Por aquele tempo, tal. E aí, meus irmãos, humildade tem a ver também com isso. Não cobrar aquilo que de repente você fez por alguém. Quando Paulo diz, sejam humildes uns com os outros, é só servir, é só entregar, é só saber que Deus está vendo e é isso que importa. É nem no nosso coração ficar um peso de dívida, sabe, de dizer depois assim, eu fiz foi muito por ele, agora, né, tá aí, tá vendo? Não, é deixar para lá, sabe, você está vivo, está bem, passou, fez, beleza, deixa para lá, ir vivendo, e saber que aqueles que realmente têm gratidão pela sua vida, no tempo certo poderão retribuir ou não, ou a retribuição simplesmente virá de Deus, ou até maior, né? Que é o que a palavra chama de galardão, que esse aí é só no céu. Retribuição nos céus. Então, meus irmãos, que os nossos corações possam ter esse andar humilde. Diante do Senhor, humildade diz respeito a um coração que se dobra diante da palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para todo casal, é assim, eu posso até orar por você, mas se você não obedece a palavra de Deus, seu casamento não vai transformar. Não vai, sabe por quê? Porque se você ler atentamente a palavra, todas as orientações um pouco mais diretas com relação à vida de um casal, elas dizem respeito a tomadas de atitude.
O que Deus quer dizer com isso é que para você ter seu casamento melhorado, aperfeiçoado, uma bênção como nós queremos, é necessário que nós possamos mudar a nossa postura. E para isso é preciso humildade. Porque principalmente dentro do casamento é difícil ceder. Porque fazer o que a palavra diz é dizer assim: eu vou ter que dar razão para ela. Eu vou ter que dar razão para ele. Eu vou ter que me calar, eu vou ter que deixar. É isso. Mas o fruto, o produto disso, o fruto dessa promessa tem. Mas a palavra diz, mas você tem que fazer. Você vai plantar, você vai colher, mas tem que plantar. A gente está querendo colher sem plantar. Humildade é dizer assim: eu quero colher, então eu vou lá, meter a mão na terra, cavar, botar, regar, todos os dias. É não esperar só o produto das coisas. Deus quer de nós humildade. E no versículo 6, então, Pedro diz: portanto, meus irmãos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Um outro aspecto dessa humildade é que é necessário que nós estejamos nos humilhando debaixo do poder de Deus. Deus é um Deus poderoso, mas mais do que isso, Ele é um Deus todo poderoso, amém? Ele tem todo o poder. Pedro diz: humilhem-se debaixo desse Deus Todo-Poderoso, da mão desse Deus Todo-Poderoso. Ou seja, se coloquem em posição de humildade. Tem gente que lê isso aqui e diz assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E eu já vi um monte de gente pregar isso aqui e dizer assim: você tem que chorar na presença de Deus, né? Que humilhar-se seria aí, não. O contexto aqui é o contexto de humildade. Então, humilhem-se caminhem em humildade, amém? Nunca mais erra esse versículo, ou a interpretação dele. Humilhem-se, caminhem em humildade. Sabe por quê? Porque tem gente que chora quando quer. Parece criança? Quem tem criança aqui vai entender. Quem está lá, coração todo duro, faz as coisas tudo errado, te manda, faz errado, não cumpre, não obedece, aí a gente vai lá, dá punição. Vai ficar sem isso, sem aquilo, sem TV, sem internet, sem videogame, né? Ficar sem tudo isso. Aí a gente vai lá, corta. Aí ele sente o drama. Criança sente. Aí você vai chegar lá: ô pai, você pode me liberar de castigo? Até chora, né? Fala o drama, né? Aquela cara assim: eu já fiz as coisas, né? Joga o lixo fora, arruma a cama, vai lá, né? Tudo. E chega com aparência de humildade, com aparência de humilhação: eu não vou fazer mais. Sempre a promessa, né? Parece político. Eu não vou fazer mais. Aí você vai lá e entrega. E aí quando você entrega, o que acontece? Daqui a pouco eles fazem de novo. Muitas vezes é o que acontece, até que eles aprendem. Então insista, tem uma hora que eles vão aprender. Mas o que muitas vezes acontece com a gente não anda com um coração humilde diante do Senhor. A gente erra, faz bobagem, vai lá, afronta a vontade de Deus, não cumpre a sua vontade, não liga para a sua palavra, mas no dia que a gente está precisando: Senhor, tu sabes o quanto eu preciso, Senhor. Sai até aqueles espontâneos da Ana Paula Valadão: papai. Começa, chora, fala em línguas, charamanaia, Senhor. Mas na verdade, não tinha um caminhar em humildade. Então humilhar-se não é só chorar e clamar, ainda que tenhamos que clamar.
Porque Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Além dele ser todo poderoso, ele é onipresente. Então eu penso uma mão que está em todo lugar. Amém? Para onde você vai, a mão dele está. Além de poderosa, está em todo lugar. Se é debaixo da mão dele, não é só um lugar. Não é só na igreja e não é só num tempo. Não é só num dia. É em todo tempo, em todo lugar, andar em condição de humildade diante do Senhor. Senhor, estou aqui, escuta a tua palavra, eis-me aqui, me transforma, Senhor, não está bem, me perdoa, papapá, e em todo tempo, Senhor, a tua palavra está falando isso, eu vou buscar fazer, e em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. E isso é humilhar-se diante do Senhor. Aí a palavra diz que há uma recompensa: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Aquele que se deixa transformar pelo Senhor, no tempo devido, haverá uma exaltação da parte dele. Que essa exaltação não tem a ver com ego, porque na verdade, ele já encontrou alguém humilde. Então não há problema em exaltar, em levantar, em conceder, em abençoar a alguém que é humilde, porque o Senhor já encontrou um coração humilde. Não tem problema em abençoar você. Preciso de um emprego melhor, você chegou ao emprego melhor. Não tem problema. Por quê? Porque ele já encontrou aqui um coração humilde. Ele sabe que o seu coração é humilde. Não tem problema em abençoar você na área que seja. Por quê? Porque você tem um coração que agrada a Ele. Então você pode ser abençoado. E o fim de tudo isso é a glória dele, amém? Porque o fim de todas as coisas precisa ser a glória de Deus. Que é uma oração ousada você fazer, mas maravilhosa, é dizer a Deus: Deus, não me abençoe enquanto eu não puder te glorificar. Não me conceda enquanto eu não puder usar isso para a tua glória. Enquanto eu não puder, Senhor, não deixa, não coloca na minha mão, porque eu vou errar, porque eu vou fazer bobagem, porque eu vou fazer besteira, porque vai chegar num tempo que eu não consigo te glorificar. Se o fim é a glória de Deus, e a palavra diz que todas as coisas têm que ser para a glória dele, diz assim: Senhor, na hora que eu estiver pronto para glorificar o teu nome, que o Senhor possa me entregar. Mas enquanto eu não estiver, pode ser desejo do meu coração, pode ser um sonho que eu carregue, mas não me dê. É ousada, é dura, mas é uma das orações que com certeza agrada o coração do Senhor. E aí ele vai esperar de nós posição, todos os dias. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E o Senhor então traz sobre a igreja essa possibilidade. E lembre-se do começo que eu falei, Pedro estava orientando aqui irmãos que estão começando a caminhar com o Senhor. Então eles precisam estar preparados para como eles vão se posicionar diante das coisas, porque muitas vezes nós estamos naquele anseio de receber, de sermos abençoados, de encontrarmos o favor de Deus, mas os nossos corações não estão moldados e preparados. Uma outra coisa que vem muitas vezes, com relação à nossa caminhada com o Senhor, é a ansiedade com relação àquilo que está por vir, sobre aquilo que esperamos, sobre as dificuldades que enfrentamos, e os nossos corações vão ficando ansiosos. E Pedro diz então no versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando ele diz assim, toda a vossa ansiedade, quer dizer que em tantas áreas nós podemos ter um andar ansioso. E isso, meus irmãos, muitas vezes, o nosso andar ansioso também é um andar pecaminoso. Porque muitas vezes a nossa ansiedade diz respeito a uma desobediência da palavra de Deus. Eu não estou falando da enfermidade de alguém que está com crises, de ansiedade por conta de uma enfermidade. Eu estou falando de um andar ansioso, que o tempo inteiro está esperando, que está preocupado. Por quê? Porque simplesmente essa pessoa não observa a palavra de Deus. O coração humilde, ele observa a palavra.
Então ele lança as ansiedades ao Senhor, porque observando a palavra, ele diz assim: nele eu posso ficar tranquilo, nele eu posso ter segurança, nele eu posso esperar humildemente. Ansiedade, há muitos que dizem, né? Seria o excesso do futuro. É quando você quer muita coisa, quando você espera muito, e muitas vezes você acha que você já é merecedor. Então muitas vezes o que vai ser encontrado ali é um coração sem humildade. Nós já nos achamos merecedores, nós já nos achamos dignos, nós já achamos que devemos receber, ou até que Deus deva nos dar. Então nós ficamos ansiosos por receber. Aquele que é encontrado em humildade, ele lança ao Senhor as suas ansiedades. E Pedro diz: porque Ele tem cuidado de vocês. Um coração humilde, ele entende: o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha vida, o Senhor cuida da minha família. O Senhor cuida das situações da minha vida. Eu não preciso estar ansioso, por exemplo, por reconhecimento. Tem gente que é ansioso por reconhecimento. Ele se elogia antes dos outros o elogiarem. Ele quer falar, ele quer mostrar a sua capacidade, ele quer demonstrar para os outros. E ele fica tão ansioso porque ele fala, mas às vezes ninguém está falando aquilo, só ele fala. Então tudo ele sabe, tudo ele viu, tudo ele disse, tudo ele já sabia. Tem gente que é difícil até a gente ensinar, sabia? Porque quando você chega para dizer: olha, meu irmão, tem essa orientação aqui. Não, realmente, pastor, eu já sabia disso. E você está sabendo que a pessoa precisa daquilo ali, mas ele está dizendo que já sabe. Acho que está com umas 2 ou 3 semanas, aconteceu uma situação comigo. Eu estava atendendo uma cliente, e aí ela, uma boa cliente, uma cliente importante, aí estava atendendo ela, né? Mas sabe quando, quem trabalha com o público sabe o que eu vou estar dizendo, sabe? Quando você tem uma situação ali que você não pode resolver, e você tem que dizer para o cliente: não deu certo, não vai dar, não é hoje, alguma coisa assim. Aí eu estava na frente do computador, ela lá mexendo no celular, e eu pensando assim: como é que eu vou dizer para essa mulher que não deu certo? Ela tinha mandado uma mensagem para mim, dizer: estou indo, pode vir. Quando ela chegou, eu olhei lá, não deu certo. Mandei a mulher vir à toa. Aí ela estava lá e eu estou aqui pensando. Aí chegou, minha gerente geral não estava, chegou a subgerente, a substituta dela. Aí foi lá cumprimentar a mulher, né? Como eu disse, é um cliente importante. Aí: oi, tudo bem? Como é que você está? Tá, olha, qualquer coisa, estou aqui, tá? Aí estava conversando com ela e eu só pensando: eita, deixa a mulher ir embora, né? Porque é minha chefe, deixa ela ir embora, porque eu vou falar na frente da cliente aqui dela que não deu certo. Vou me queimar, estou só aqui. Aí, para completar, quando ela está lá falando com a mulher, apareceu a nossa gerente executiva. Estava visitando a agência, ela apareceu lá nesse dia, tanto dia para ela apareceu nesse dia. E parou lá junto, as duas, né? Tipo, ó, uma chefe da agência e a chefe de fora, assim, de várias agências, apareceu lá. Aí parou as duas e eu só pensando: como eu vou dizer para essa mulher que não deu certo? Aí elas estão lá e conversam lá, as três. Aí ela foi saindo assim, minha chefe lá, e disse assim: olha, qualquer coisa eu estou aqui, que eu precisar eu estou aqui. E foi saindo com a outra assim, e aí ela falou assim: olha, não se preocupe, o Daniel é maravilhoso, tudo que eu preciso o Daniel resolve. Eu só aqui na minha cabeça: meu Deus, vou já dizer para a mulher que não deu certo. Mas o que ficou para a chefia que estava lá? O elogio da mulher, né? Ah, o Daniel é maravilhoso, tudo deu certo, né? Claro, depois deixei elas ir embora um pouco mais distante, né? Minha senhora, não deu certo, né? Mas a gente sempre fala de um jeito agradável, ó, né? Não deu certo hoje, mas amanhã não se preocupe, vai dar certo. E graças a Deus, troca aí, Pedro, por favor. Graças a Deus, depois deu tudo certo. No dia seguinte, naquele não. Mas o que ficou? Aquele momento. Então você não precisa falar. Até no momento que as coisas não iam dar certo, deu certo. Até no momento que tinha tudo para dizer assim: olha, daqui não vai sair um elogio, saiu um elogio. Quando nós nos colocamos com corações humildes, meus irmãos, sem arrogância,
É a mão de Deus que se move, a vontade de Deus. E por fim, para encerrar, Pedro diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Da mesma maneira como o Senhor tem procurado corações humildes, o diabo, que a palavra diz, é nosso adversário, ele busca encontrar pessoas que possam ter os seus corações transformados em corações cada vez mais arrogantes e soberbos. É tudo que ele quer. Comentei aqui outro dia, estou lendo um livro do C.S. Lewis, que chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É muito bacana, porque ele dá um nó na cabeça da gente, porque no livro, né, é o diabo que fala, o demôniozão falando para o demôniozinho, né, que é o aprendiz dele, que fica perturbando ali algumas pessoas, e ele escreve cartas para ele, trocando ideia, né, feedback, né, aquela coisa assim do chefe, dando uma orientação para ele, e o inimigo no livro é Deus. Então, às vezes dá um nó, porque a gente já, automático, né, a gente lê inimigo, a gente já pensa diabo, mas no livro o inimigo é Deus. E a palavra diz aqui, o diabo é nosso inimigo. Mas uma das coisas que esse livro abriu a minha mente é que, para o diabo, o Deus é o inimigo. Nós somos o alvo, então, para que ele possa cumprir os seus desígnios, que são maus. Se a vontade de Deus é boa, a vontade do inimigo é perversa. Se a vontade de Deus é encontrar um coração humilde, a vontade do inimigo é fazer com que o nosso coração não seja humilde, seja cada vez mais duro, arrogante, soberbo, não aceitando então a vontade de Deus sobre a nossa vida, tudo que Ele quer fazer. Meu irmão, então, pode ter certeza, Ele vai trabalhar, e a palavra nos mostra que Ele trabalha incansavelmente por isso. Ele diz, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Em todo tempo o inimigo está trabalhando para deixar os nossos corações endurecidos. Então ele vai soprar coisas no nosso ouvido. Está vendo? Não ligou para você. Está vendo? Você fez e não fizeram para você. Está vendo? Você ajudou e não te ajudaram. Está vendo? Era a tua vez e deram para outro. Está vendo? Você chegou primeiro e primeiro prestaram atenção em outro. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Sabe por quê? Porque com isso, seu coração vai endurecendo. Vai ficando ali rígido para a palavra de Deus. Aí você endurecendo o coração, a palavra de Deus não entra. E se é a palavra que liberta, será cada vez mais difícil nós sermos encontrados libertos pela palavra. Você entendeu como ele trabalha? Ele trabalha para isso. Ele não quer tirar a gente do banco da igreja. Desde que os nossos corações estejam petrificados, distantes de toda a humildade, para ele é o suficiente. Roubar a palavra dos nossos corações. É o que a palavra vai dizer assim, sabe aquele solo difícil que Jesus fala na parábola do semeador, é esse solo que Ele quer fazer que em nós seja um solo rochoso, onde a palavra não encontra espaço para frutificar. Meus irmãos, por que tudo isso é tão importante? Porque depois nós vamos ler, olha, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que isso é tão importante? Porque nós muitas vezes estamos com um foco, eu preciso vencer, preciso ser abençoado, preciso encontrar as coisas que Deus tem para mim, e a gente fica olhando lá. Quando na verdade o que Pedro denuncia aqui é a estratégia do como essas coisas ocorrem. Porque você fica dizendo assim, quero encontrar em Deus, eu quero ser abençoado, eu quero viver uma vida. É digno fazer isso. É legítimo fazer isso, querer uma vida abençoada, nós queremos. Eu quero, você quer.
Não há problema nisso. Só que o que Pedro alerta esses irmãos e nos alerta nessa noite é que se o nosso pensamento, os nossos olhos, o nosso foco está só em dizer assim, olha, eu quero ser, sem saber o como as coisas ocorrem, nós vamos perder e não vamos encontrar. Aí você vai começar a viver uma vida frustrante, sem plenitude da presença de Deus. Por quê? Porque você está o tempo inteiro dizendo, quero ser abençoado, quero alcançar, estou indo para a igreja e não está acontecendo. Mas sabe por que não está acontecendo? Porque você não observou a forma como as coisas acontecem. E a forma como as coisas acontecem é: permaneça com um coração humilde e dobrado diante do Senhor, um coração que aceita a sua palavra, um coração que se deixa transformar, um coração que recebe a palavra de Deus e deixa ela penetrar, e nós aceitamos então e partimos para o cumprimento dessa palavra. Um coração que se coloca humildemente também para com os irmãos, não apenas uma humildade que se diga voltada para Deus, mas que atenta para o outro, para a necessidade do outro, para aquilo que o outro precisa. Então nós começamos a viver a vontade do Senhor. Estando assim, não encontraremos diante de nós a oposição de Deus, porque a palavra diz que Ele se opõe aos orgulhosos. Se Ele encontrar em nós um coração humilde, não há oposição de Deus. Nós já largamos na frente. Por quê? Porque os nossos corações humildes encontram agora o favor de Deus em nossa direção. O favor de Deus na nossa vida, nos impulsionando, meus irmãos, nos impulsionando. Quando o favor de Deus está para nós, as coisas começam a acontecer. Lá perto de casa, quando eu estou treinando com a Neuza, tem uma ladeira, bem bacana assim, ela dá uns quase 300 metros, só de ladeira assim, subindo. Ela não é muito íngreme, mas ela é torturante assim. Gente, é inevitável. Você chega lá no topo, você está bufando. Aí você respira, aí vira. A Neuza está começando a treinar agora, né? Não está acostumado. Aí eu digo, respira, só não pode morrer, né? Se morrer ainda vai descer rolando aqui. Respira, calma. Aí você vai agora descer. E descer é fácil demais. Seus passos ficam mais largos, você fica, é uma coisa muito fácil. Na subida, o passo é curtinho, você fica, e na descida, você fica alegre. É fácil, você vai descendo. Tem até que tomar cuidado, porque se descer muito forte, né, que tem o joelho ruim e arrebenta o joelho. Tem que tomar cuidado para não se empolgar muito na descida. Mas é mais fácil. Meus irmãos, tudo na nossa vida, com oposição, é muito difícil. Mas quando tem algo favorável, se torna mais fácil. Você quer viver e ver a glória de Deus? Não busque a oposição dele. E pode ter certeza, é muito mais difícil que uma ladeira. Você quer ver a glória de Deus? Busque o favor dele. Quando ele encontrar em você um campo, um coração favorável, tudo vai se tornar mais fácil. Não estou dizendo sem dificuldades, mas estou dizendo mais fácil. Porque imagine você, alguém com uma grande decepção, uma grande tristeza, alguém que perdeu um emprego num tempo desse de pandemia, alguém que perdeu um parente, alguém que aconteceu uma coisa dessa com ele tão difícil. Para todo mundo é difícil igual. Mas aquele que não tem Deus, teve quem tirou a própria vida, teve quem está em depressão, teve quem está achando que a vida não tem mais jeito. Por quê? Porque você não tem Deus. Então tudo que é oposto dificulta. Mas quem tem Deus, diz assim, olha, perdi, mas o Senhor está comigo. Daqui a pouco eu venho uma nova oportunidade. Amém? Perdi um parente. É lamentável, é triste, a gente chora. Mas daqui a pouco você guarda as boas lembranças. Uma vez eu contei aqui que eu fui no velório de crente, chegou lá, estava todo mundo orando, né? Cantando os cânticos antigos. A mãe de uma amiga nossa, e a amiga nossa mesmo cantava, puxava as músicas, nós cantávamos e alternava músicas e oração. E aquele ambiente leve de saber assim, olha, ela está com o Senhor. A mãe dela estava com o Senhor, era uma pessoa que vivia para Deus também. E aí, lá na central de velórios, né? Aí, do outro lado, assim, 2 negócios depois, tinha lá a gente, Deus do céu, o que vai acontecer agora?
que é de nós? Porque falta de perspectiva, falta de fé, falta de Deus. Na hora que pede, você diz assim, o que vai acontecer? O desespero vem. Enquanto quem tem a Deus e conhece a sua palavra, tem a certeza, a convicção, olha, está agora no melhor lugar, está com Deus. E não se fala da boca para fora, se fala baseado na fé do Senhor. Então, meus irmãos, Pedro está falando aqui, conheça a forma do agir de Deus, conheça a forma como Deus trabalha, conheça a verdade sobre a humildade que os nossos corações precisam carregar, para que a vontade de Deus se coloque ao nosso favor. Para que quando o inimigo venha, esteja nos procurando, você já sabe ali, o inimigo está querendo colocar em mim um coração duro, o inimigo está querendo em mim trazer orgulho, o inimigo está querendo em mim trazer soberba. E por que ele quer fazer isso? Para que a vontade de Deus não opere em mim. Ele é um derrotado, e o trabalho dele todos os dias é conduzir outras pessoas para a derrota. Tudo que ele vai querer soprar no seu ouvido. Então, toda vez que chegar uma palavra no seu ouvido, querendo endurecer o seu coração, pode ter certeza, de Deus não vem. Toda vez que chegar uma palavra no seu coração, tentando endurecer, é para roubar aquilo que Deus tem para você. E aí você se lembra da palavra de Deus e diz, não sou orgulhoso, não sou soberbo, o meu coração anda em humildade diante do Senhor, debaixo da sua poderosa mão, no tempo certo, o seu favor virá sobre mim. Amém? Que o Senhor guarde você em humildade todos os dias. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.